A primeira coisa que tem que pensar é o seguinte, quais são as 5 razões desse curso? Eu estive pensando quando conversei com o Marcelo, e esse curso vai ser oferecido na nossa plataforma nova do IFRJ, do NEAD, de produção de material. Quais são as 5 razões para a gente oferecer um curso assim? Primeira razão é a questão de você produzir o seu conteúdo. A gente sair daquela posição mais passiva do professor ou do cara que, ou do caso do produtor, que ele tem um conteúdo para ser passado e ele ser capaz de produzir esse conteúdo e levar para o outro. Porque a gente vive um momento muito interessante. Num primeiro momento, a gente ia à internet para buscar conhecimento. O YouTube ele surge aproximadamente em 2006, se eu não me engano. E como o YouTube surge, a gente deixa de ser só consumidor de conhecimento e passa a ser produtor de conhecimento. Só para vocês terem uma noção, eu fiz um levantamentozinho de algumas coisas, só para vocês terem uma ideia. O YouTube é o segundo maior site acessado no planeta. Né? Eu acho que até alguns dados. O YouTube tem aproximadamente 2 bilhões de usuários mês. Ou seja, quase que 1/4 da população do planeta acessa o YouTube em um mês. Olha que coisa interessante. No final de um ano, a quantidade absurda. O YouTube tem 1 bilhão aproximadamente de horas de conteúdo. O YouTube tem 1 bilhão de horas de conteúdo colocada praticamente um prazo curtíssimo de tempo, né? No prazo de um dia. Em um dia sobe 1 bilhão de horas para o YouTube de conteúdo do planeta inteiro. Claro, se você tem 2 bilhões de pessoas acessando por mês, é normal que você vai ter isso. As pessoas vão subindo esse material todo. O YouTube tem, pra você ter uma ideia, o YouTube tem uma média de upload, de subida de vídeo, de 500 horas de vídeo no planeta. Ele tem 500 horas de vídeo por minuto. Em um minuto, sobem 500 horas de vídeo para o YouTube. Em 10 minutos, você pensa, sobem 5.000 horas de vídeo, horas para o YouTube. Quer dizer, é muita informação. E nós saímos numa posição em que nós éramos consumidores de material e nós passamos a ser produtores de material. Eu acho que todos nós aqui, em algum momento, já recorremos ao YouTube para alguma coisa, para configurar um negócio. Uma vez eu lembro que eu comentei em sala de aula, eu tinha um problema que eu sempre fazia arroz e o meu arroz não ficava legal. Eu aprendi no YouTube com um rapaz, ele fazendo um tutorial, como é que fazia arroz soltinho. E eu nunca mais errei arroz soltinho. Foi aquela coisa. E isso são várias coisas. Né? Eu moro sozinho, então muitas coisas eu aprendi procurando no YouTube. Você digitou, inclusive o próprio Google, ele te dá nas primeiras opções vídeos. Não sei se observaram isso. Quando você pesquisa uma coisa, fazer um roteiro para a aula, você digita, ele te dá vídeos. Das primeiras opções que ele te coloca são vídeos. E você pode depois selecionar só os vídeos do assunto. Isso é muito legal, porque eu acho que é uma coisa bacana. A gente cresceu a vida inteira como professor. Eu tenho quase 30 anos de magistério. Esse ano são 27 anos de magistério. E a gente cresceu a vida inteira aquela coisa de que valorizar os saberes de todo mundo, mesmo que não seja, porque a gente tem aquela coisa do saber acadêmico, a gente teve aquele processo de endeusamento do saber acadêmico. E, na verdade, não é bem assim que a coisa funciona, esse endeusamento do saber acadêmico. Às vezes, a gente vai aprender. Eu gosto muito de entalhe. Eu acho muito bonito, me deu um hobby que eu tenho. Então, eu peguei um vídeo de um senhor lá do Amazonas que trabalha com entalhe de carranca, do Nordeste, entalhe de carranca, de peças de madeira. Tipo o filho dele fazendo, e ele ensinando estratégias de entalhe para a madeira não abrir, para pegar o veio da madeira. Quer dizer, é um saber que se perderia. É um saber que se perderia, porque pensaria, o camarada, ribeirinho, lá no Amazonas, lá no Nordeste, lá no São Francisco. Gente, a gente tem tanta coisa a aprender com essa gente. A verdade é aquele negócio, o que a gente sabe é uma gota, e o que a gente ignora é um oceano. Sabe? Só que a gente vive numa sociedade que ela valoriza extremamente o saber acadêmico, como se o saber acadêmico fosse um saber imensamente superior a todos os outros saberes. E não é, nunca foi e nunca vai ser. Sabe, aquela coisa é um negócio, e aquela coisa de você... E isso é muito interessante, porque o YouTube deu a voz para esse saber.
para aquele tiozinho lá do Ribeirinho, para o filho dele fazer um vídeo e ensinar como é que faz um corte de um entalhe na madeira, de modo que você não racha a madeira, pegando o veio da madeira. E para quem interessa? Para mim, professor, doutor em língua portuguesa, que tem um hobby entalhe. Olha que interessante. Quer dizer, é uma coisa, eu acho isso lindo. Eu acho isso uma coisa muito bonita. Essa valorização desse saber. Bom, então, na verdade, a primeira razão que eu tinha para essa questão que nós temos do curso seria a produção de material autoral. Vocês produzirem, porque vocês têm muitos saberes, além do saber acadêmico, ou além de outras coisas, por exemplo, exatamente. Salve, sempre salve. Eu acho isso lindo. Bom, então, essa foi a primeira razão. A segunda razão é a demanda docente no uso de tecnologias. É o que eu falei para vocês, nós temos mais tecnologias do que metodologias. Isso é um problema. É como se você tivesse um super carro que sabe voar, que não polui, anda acima do planeta, se desmaterializa, não bate em nada. Você tem um carro de super tecnologia, só tem um detalhe, você não sabe dirigir. Aí não adiantou absolutamente nada. É o que a gente tem nas tecnologias de ensino hoje. A gente tem um super carro, só que você não sabe dirigir. Então não serve para nada. Aí, quando acontece, eu acho muito bonito na música do Caetano, a música Sampa, que é uma tendência nossa. Quer dizer, tudo que é novo assusta. Tudo que é novo assusta. O primeiro pensamento é: vão me mandar embora e botar um computador para trabalhar no meu lugar. Isso não é verdade. Isso não vai acontecer. Então, aquela coisa de... e você tem esse, por exemplo, a segunda razão foi essa. A terceira razão, democratização do conhecimento. Você produziu um vídeo, você pensa bem, o que esse cara produziu sobre esse vídeo de entalhe, um vídeo de 3 minutos, esse vídeo de entalhe que ele produziu lá no interior do Nordeste, lá na região do São Francisco, como que esse conhecimento chegou para mim? E quando a gente consegue fazer que o conhecimento chegue para as outras pessoas, isso é um processo de democratização impressionante. A gente está falando de ajudar as pessoas a ser menos ignorantes no sentido de ignorar, de não conhecer. Não é no sentido ignorante, não ter saber acadêmico. Não é isso, não. É o camarada que me ensina a fazer arroz soltinho. É isso. Quando eu não sabia fazer, eu ignorava, eu era ignorante naquilo. Quer dizer, e como que a gente pode compartilhar tanta coisa legal, tantos saberes que a gente tem, que a gente não tem noção que tem, ou que se perdeu dentro de uma cultura, de uma hipervalorização do saber acadêmico? Esse é o problema, sabe? Esse é o grande problema. Né? Bom, o quarto item seria cumprir a nossa função social. Nós somos uma instituição pública federal de ensino, e eu acredito, como servidor público, que uma das nossas funções é devolver para a sociedade o dinheiro que a sociedade investe na gente. Não é no favor nenhum, é obrigação. A gente vive dos impostos que são pagos, e esse é o retorno que a gente dá para a sociedade, democratizando o conhecimento, ajudando as outras pessoas de alguma forma. E, por fim, o último, a parceria com os setores produtivos, que isso é muito importante. Desde que eu entrei no FRJ, eu tenho essa ideia de que é muito importante a gente criar canais de parcerias para que a gente ajude as pessoas que estão no setor produtivo a melhorarem, a aprimorarem os seus processos e, ao mesmo tempo, que a gente aprenda com a experiência, que venha para dentro da escola a experiência da prática, da vivência do setor produtivo e, ao mesmo tempo, que vá para o setor produtivo, a percepção de que existe uma coisa que é feita de uma maneira, mas se for feita com esse plus aqui, pode ficar melhor. Exatamente essa parceria. Eu não acredito numa escola, eu não acredito numa instituição federal que caminhe em descompasso com a sociedade que ela está inserida, em descompasso com o setor produtivo com o qual ela dialoga. Isso não faz sentido. Né? A gente perde muita razão de ser. Eu formo um profissional para atuar nisso, para atuar nessa área. Então, se eu não consigo estabelecer um diálogo com essa área, fica complicado. Bom, vamos lá. E aí, como é que foi o modelo desse curso? Explicar rapidinho. É um curso completamente não presencial, com atividades síncronas e assíncronas. Síncrona é ao mesmo tempo, é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Vão ser 3 videoconferências, uma falando sobre roteiro, apresentação de roteiro, a outra sobre produção de vídeo, a outra sobre edição de vídeo. E vão ter 3 atividades assíncronas.
Então, foi criado um ambiente virtual na plataforma, vocês vão ter acesso a partir de segunda-feira, e ali vocês têm um fórum de apresentação. Por quê? Porque é importante eu saber quem vocês são, de onde vocês vêm, quais são as expectativas de vocês. Eu quero ouvir o que vai ter. Eu, um aluno, um tutor lá. A gente quer ouvir o que vocês, a percepção de vocês, a expectativa de vocês. Fica tranquilo, que é coisa simples. Vai ter um exercício de checagem de recursos. Tem vários vídeos. A gente não duplica nada. Se na internet tem um cara ensinando como é que faz dicas de roteiro, não faz sentido eu fazer um vídeo de dicas de roteiro se eu assistir o vídeo do cara e é aquilo mesmo. O que eu preciso é que você assista aquilo para você saber daquilo. Aí eu fiz uma triagem, vários materiais na internet, peguei coisa muito boa, e aí tem um vídeo e um conjunto de perguntas bem simples, mas muito simples. É só para verificar se você assistiu o vídeo. Porque não daria tempo de falar tudo aqui. Tem que ter horas e horas e horas falando, e é cansativo para todo mundo. E vai ter uma tarefa ao final de cada módulo. Cada módulo vai ter uma tarefa encerrando. E como é que funciona esses módulos? O módulo 1, eu vou pedir que vocês... Ele equivale a 20% e um 10% do exercício de múltipla escolha, que você vai assistir um vídeo e responder. Só isso, quantas vezes você quiser, tá? Só para deixar bem claro. Você vai ter um roteiro. Eu preciso que vocês produzam um roteiro para mim. De quantas páginas? Uma página. Eu vou explicar como é que é feito. Uma página só. Em que você vai pegar um tema e vai botar como é que você falaria isso no vídeo. Por que isso é importante? Porque eu preciso que vocês tenham o material de roteiro para vocês produzirem um vídeo. Porque se eu produzo um curso cujo objetivo é que você desenvolva a prática de produção de alguma coisa, e eu não tenho como te avaliar se você mais ou menos entendeu como é que faz, fica difícil para mim e para vocês, é ruim para mim e para vocês. Eu não sei se eu ensinei direito, e vocês não sabem se aprenderam direito. Então vai ser aquela hora de você pegar o celular, colocar e falar, vou fazer o vídeo aqui, é assim, com esse roteiro que eu fiz. Eu quero que vocês tenham essa experiência. Porque eu acredito que todo mundo que está aqui está querendo desenvolver essa habilidade. Então, para desenvolver essa habilidade, você tem que ter experiência. Não tem jeito. Não gostei. Quando a gente falar de produção de vídeo semana que vem, nós vamos rir um bocado, porque tem muita coisa que é nesse pé mesmo. Você olha e fala, poxa, não foi. O segundo módulo é o módulo 2, que é a produção do vídeo, que a semana que vem, sábado, vamos encontrar falar sobre produzir vídeo. Aí eu vou falar sobre luz, como é que você usa a luz natural, se vai filmar alguém, como é que você faz um enquadramento. Eu vou dar uma série de dicas, vamos bater um papo sobre como é que com o meu celular na mão eu consigo produzir um vídeo. Exatamente isso. E no terceiro módulo e último é edição de vídeo. Eu já até consegui um programa gratuito, chamado AVS. Eu consegui, e já consegui uns tutoriais, que eu vou passar para vocês também. É uma coisa bem simples. O que eu vou passar para vocês é noção básica de edição mesmo. É corte bruto, transição e inserção de imagem. Só isso. Qualquer coisa que vocês queiram desenvolver mais, eu acho que com o tempo a gente vai podendo conversar sobre isso. Mas nesse primeiro momento é te ensinar a fazer tecnicamente um vídeo legal com o seu celular. É isso. Basicamente isso. Pronto. O nosso cronograma de trabalho é o roteiro. A primeira parte do roteiro a gente começa começa hoje, e esse primeiro módulo termina no dia 21. Ele termina alguns dias depois do nosso outro encontro, tá? Para a gente ter tempo até de tirar uma dúvida. Ele faz 10 dias. Ele faz um dia, 10 dias, um dia, 10 dias. Então vai acontecer do módulo 2, sobre produção, ele tá a gente faz ele começar no final do outro. Aí estão os dois ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum. E se eu não conseguir fazer as coisas do módulo 1? Não tem problema. Eu não vou botar prazo nas tarefas, não. Eu vou botar um prazo ao final do curso, mais uns 20 dias, deixar em aberto. Se você não conseguir, você volta, refaz e coloca o material ali. Não se preocupa não, quando terminou o giro, não vai fechar nada não, ele continua aberto. O que acontece é que vai juntar um módulo com o outro, mas são só 3 módulos, tá ok? E terceira edição, esse negócio. Vou passar isso, vai estar lá na plataforma para vocês, sem problema nenhum. Essa aqui é a plataforma que vocês vão acessar, que hoje é a plataforma do NEAD, que a gente está dando um plus na oferta de cursos. A partir de agosto, a gente vai oferecer uma série de cursos, os colegas aqui, a Juliana, a Cristiane, vão ter acesso, já estão tendo acesso de
a prévia do negócio. Vão ter vários cursos sobre o uso de tecnologia remota. Pelo menos já estão 5 cursos programados. Cursos curtinhos. Com tutores, com todos tutoriados, tudo mais, com os alunos da graduação. Bom, e aqui é o curso que vocês vão acessar. Não se preocupe que quando você entrar na plataforma, só esse que vai aparecer para você. Então não se preocupe. Vai aparecer só esse. Ah, qual que eu vou clicar? Não, só vai aparecer esse. Vocês estão vendo o que eu estou vendo como gestor. Tá bom? Vamos então. Primeiros passos. Né? Vamos para os primeiros passos no caminho de produção de um vídeo. As primeiras perguntas que você deve fazer para produzir um vídeo, antes de produzir um vídeo, é o seguinte: para que eu quero vídeo? É um vídeo instrucional? É uma videoaula? Para que eu quero? Ah, Marcelo, eu tenho uma determinada... Eu estava conversando com os meninos uma vez, eles estavam falando sobre aquela manejo de produção de própolis lá no FRJ. Eu falei, cara, vocês não fazem um vídeo sobre isso, joga no YouTube legal e tudo mais. Eles até animaram, né? Só que era no terceiro ano, aquela coisa de concluir e tudo mais, eles deram uma desanimada e tocaram o barco. Mas para que você quer? O que você quer com o seu vídeo? Eu quero ensinar alguém a fazer isso. Eu quero ensinar alguém a manejar seguramente isso. Eu quero ensinar alguém a fazer queijo. Eu quero ensinar alguém a fazer... Exatamente, você tem que saber para que você quer. Porque o para que você quer vai definir uma série de coisas. Uma série de coisas. Vai definir o tamanho, vai definir a linguagem, vai definir tudo. O modelo, vai definir tudo. E se você vai inserir imagem. A segunda pergunta é, para quem é esse vídeo? Porque se eu faço um vídeo para o meu aluno, a dinâmica é diferente se eu faço para um produtor. Por quê? Porque o produtor já é alguém que está no mercado de trabalho. Já é um cara que tem uma vivência prática, já tem uma noção de como é que faz. Então, eu vou ter que adotar uma linguagem diferente, de ser muito mais objetivo e menos teórico. Porque senão ele não vai ter paciência. Esse é o problema. Com quem que eu estou falando? As primeiras coisas que eu quero que vocês pensem quando vocês forem pensar em produzir um vídeo é: para que eu quero esse vídeo? Qual é o meu objetivo principal com esse vídeo? Ensinar X. E qual é o meu público? Para que eu estou fazendo esse vídeo? E outra coisa, eu já adianto para vocês: é impossível fazer um vídeo que atenda a todo mundo. É humanamente possível. Isso vai... Para quem eu quero fazer um vídeo, ele interfere ele interfere principalmente na linguagem que você usa. Que vai ser mais técnica ou menos técnica, mais formal ou menos formal. Você imagina, por exemplo, eu tenho 49 anos. Imagina o cara fazer um vídeo voltado para um público e uma faixa etária que dona da minha área de trabalho, professor, com a minha idade, e o cara começa o vídeo falando: e aí, galerinha? Não vai funcionar. Comigo não vai funcionar. Ele vai perder o público aí. Ao contrário também é complicado. Você adotar uma linguagem extremamente formal com adolescente, você vai com a criança, com pré-adolescente, você vai distanciar. Então, para quem você vai fazer o seu vídeo, vai definir como você vai falar do assunto. Isso é muito importante. Bom, a terceira coisa é: onde você pretende divulgar esses vídeos? Por que eu estou falando isso? Porque cada meio de divulgação que você vai utilizar, você vai ter que tomar um cuidado especial com o tamanho do vídeo, com a definição do vídeo. Ah, eu quero fazer para divulgar no WhatsApp. Então, vamos ter que ter um cuidado maior, porque o meu WhatsApp ele suporta uma definição e um tamanho menor do que as outras mídias, outras redes. Eu não posso fazer um vídeo de 20 minutos para o WhatsApp. Aliás, às vezes a gente recebe vídeos de 15 minutos no WhatsApp. Na boa, eu não vejo. Em hipótese nenhuma. Sabe, aquela coisa... Então, a gente tem uma mídia... Onde você pretende divulgar o vídeo é muito importante. Ah, eu quero divulgar no Instagram. Ah, eu quero fazer um vídeo. Quem quiser me adicionar no Instagram, pode me adicionar. É @profmleite. Vou botar para vocês depois. Eu faço uma série de vídeos com roteiros mentais lá, sobre curiosidades da língua portuguesa. É só roteiro mental. É só RM. Vocês vão ver o que é isso hoje. Só RM. E aqueles roteiros... Aí as pessoas falam assim: quando você for gravar um vídeo, grave nessa posição. Mentira. Mentira, porque a posição do celular vai estar diretamente ligada ao canal de mídia que você vai veicular. Ao tipo de mídia que você vai veicular. O Instagram e Facebook, principalmente o Instagram, Snapchat, IGTV, TikTok, etc., eles vão favorecer mídias na vertical. Eles não favorecem mídias na horizontal, por causa da própria estrutura do celular. E isso não contaram para vocês. Quando o pessoal fala na televisão, faça um vídeo assim. Por que a mulher da TV Rio Sul pede? Porque vai para a TV
E a TV é uma mídia que perde essa posição horizontal. Mas dizer que você nunca pode gravar assim... Tem um cara que produz vídeo, eu gosto muito dele, chama Mike Oliveira. É um empresário de Santa Catarina, eu acho. Eu vou até compartilhar uns vídeos deles com vocês na plataforma. O Mike Oliveira, ele começa um vídeo dele falando assim, falando, não, que uma coisa deveria ser proibida, é você proibir que as pessoas gravassem assim, não sei o quê, que isso é um absurdo. Só que o Mike Oliveira fala isso em 2014, antes da explosão dessas redes, igual o Instagram, que pede uma mídia vertical. Então a gente está vendo que não é bem assim que a coisa funciona, né? Outra coisa, e finalmente, qual o formato desse vídeo? Como é que você vai divulgar essa informação? Por que eu estou falando de formato? É formato MPEG, MP4? Não, não é isso não. É como você fazer. Vocês já viram na internet que tem um vídeo em que uma pessoa vai fazendo uma coisa e a outra vai filmando e alguém vai narrando ao fundo. Tem vídeo que aparece os slides e alguém vai falando, vai fazendo uns desenhozinhos, já viram? O cara vai fazendo um desenhozinho e alguém vai falando uma coisa ao fundo. Tem vídeo que o cara coloca as imagens, por exemplo, um templo no Egito, e o cara vai contando uma história num recurso chamado voice over. Qual o formato do seu vídeo? Vai depender muito do que você tá querendo veicular. Vai depender muito do que é o seu vídeo. A primeira pergunta, para que você quer fazer? Eu quero fazer um vídeo que eu faça um demonstrativo de um determinado conteúdo, só uma teoria. Aí eu só quero ter uns desenhozinhos, igual uma cartolina. Já viram? Tem uns vídeos assim na internet. Igual um cara desenhando numa cartolina e alguém vai narrando alguma coisa ao fundo. Isso é um modelo, sabe? Alguns vídeos curiosos, o cara fala assim, curiosidade, o cara fala, foi descoberto na Rússia, em 1994, uma rocha. E você não vê o cara falando, mas você vê uma foto da Rússia, da rocha. É exatamente isso. Qual é o formato do seu vídeo? Como é que vai ser? Nesse primeiro momento vai ser a carinha de vocês, tá? Não vai ter jeito não. Ou alguém que vocês estão filmando. Mas num segundo momento vocês estão livres para fazer isso, tá? Bom, então é isso. Você seleciona o seu tema, você afunila o seu tópico, eu vou voltar a esse ponto aqui, afunila o tópico e a sua temática, e você tem que entender que vídeo aula não é a mesma coisa que uma aula filmada, ou vídeo didático não é a mesma coisa que uma aula, em momento algum. E você tem que estar sempre focado na habilidade e a competência que você pretende desenvolver no usuário. Vou resumir duas coisas aqui. A primeira coisa que eu vou resumir, afunile seu tópico. O que quer dizer afunilar o tópico? Às vezes você pode se sentir tentado a falar de muita coisa. Só que a internet é uma mídia que ela tem uma velocidade muito grande. Então não dá para fazer um vídeo de 30 minutos, porque ninguém vai assistir esse vídeo de 30 minutos. Esse é o problema. A gente sabe, tem uns canais igual Porta dos Fundos, que eles emplacaram muito bem, porque eles conseguem contar uma boa história de 2 a 3 minutos. A primeira coisa que a gente faz quando a gente liga, bota um vídeo na internet, é botar o cursor em cima da imagem para ver qual é o tamanho da tela da barra de progressão. Senão, não. E quantos de nós não acelerou a velocidade do cara falando porque dava nervoso dele falando devagar? Isso é super normal. Então você tem que afunilar um tema. Se o seu tema precisa de 30 minutos, é melhor que você divida esse tema em 6 parcelas, em 6 partes de 5 minutos, ou em 5 de 6, do que fazer um de 30. Nunca faça vídeos de 20, 30 minutos. Não vai. Didático não funciona. Não funciona. A possibilidade de você perder, o nome disso é taxa de retenção. A possibilidade da sua curva de retenção cair logo depois dos 3 minutos é imensa, imensa. Então as pessoas vão se dispersar, vão ver outra coisa, vão deixar rolando, não vão ter interesse. Isso é complicado, muito complicado. Então, isso é um problema. E segundo, habilidade e competência é o quê? Quando você faz o vídeo, você tem que pensar o seguinte, eu vou falar sobre isso. E o que eu quero que a pessoa saiba no final? Eu quero que ela saiba fazer isso. Eu vou falar com vocês sobre roteiro. O que eu espero que vocês façam afinal? Qual a habilidade que eu espero que vocês desenvolvam? Vocês sabem escrever um roteiro de uma página. Só isso. Ponto. Acabou. Seja muito objetivo no que você quer. Então isso é muito importante. Ser objetivo, definir a habilidade que você espera do usuário. Vamos lá. E agora vamos conversar sobre o roteiro. Não existe texto, não existe vídeo sem roteiro. Então vamos começar a falar sobre escrever o seu roteiro. Acho que escrever é uma coisa que assusta todo mundo. Então nós vamos desmistificar isso
logo de cara. Escrever sempre é algo que assusta, isso é normal. Todo mundo se assusta, até professor se assusta. A pessoa pensa, professor não se assusta sim. É sempre assustador. Então, vamos ver. O que é um roteiro? O roteiro é um mapa do que você vai falar, que pode ser um texto escrito, pode ser um texto por tópico, pode ser um texto mental, que é por tópico reduzido. Vou explicar o que é isso. Então, o roteiro é um mapa do que você vai falar. E não existe vídeo sem roteiro. Ah, Marcelo, mas eu tive uma ideia, eu fui falando. Pois é, você teve uma ideia. Você gerou um chamado roteiro mental. Você gerou isso. Porque se você não tiver um roteiro do que você vai falar, o que acontece é que o seu texto, o seu vídeo, vai ficar cheio de cacos linguísticos. Do tipo, então, o roteiro é aquela parte. Não, tá vendo? Se eu não tenho um roteiro claro na minha cabeça do que eu vou falar, e ele tá aqui, eu vou ficar gaguejando. O meu texto vai estar cheio de né, tá, entendeu? Que isso é muito ruim para o seu material, muito ruim. Ele tira a fluência do seu material, ele dá morosidade, e ele vai fazer com que o usuário clique naquele sinalzinho do YouTube e acelere a sua velocidade para 2 vezes, porque ele não vai ter saco de te ouvir falar. É basicamente isso. Tá? E aí se perde. Bom, e o roteiro, ele se organiza de 3 formas: sistêmica, sequencial e relevante. Esses 3 conceitos têm que estar muito claros na cabeça da gente. Eu vou trabalhá-los agora. O que eu chamo de sistêmica, sistemicidade, sequencialidade e relevância? Vamos lá. O que eu chamo disso? Primeiro, sistematicidade. O aluno tem que perceber, o usuário tem que perceber que o que você está falando ali faz parte de um conjunto, de um sistema, que uma coisa se liga à outra, que uma é causa e consequência. Até para que você possa fazer uso de uma coisa chamada callback. Callback é uma chamada para trás. É aquilo que a gente faz. Eu faço muito isso com os meus alunos. A Letícia está aí, deve ter observado, que eu virar e falar assim, olha, tá vendo? Esse conteúdo aqui está ligado diretamente quando nós falamos a respeito de máxima de qualidade, porque ele está comprovando que você tem que ter um dado. Esse callback, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um texto, né? Você tem que ter um material, de modo que o aluno perceba que as partes do seu conteúdo estão conectadas. Sabe, você não está falando as coisas jogando pro alto e deixando o que cai no colo do cara ele pega. Não é isso, sabe? É aquela situação do professor quando está falando lá, de repente, está falando sobre uma determinada situação, aí lá na frente ele evolui para um ponto, e aí ele retoma aquele ponto e fala, tá vendo, gente, como tem uma relação disso com o que eu falei com vocês? Isso é muito importante, isso é o tal do callback. Porque o aluno, e para que serve? Para que o aluno perceba a sistematicidade. Para perceber que o seu conteúdo é algo sistêmico, está dentro de um sistema. O que é a chamada sequencialidade? É você partir de um conhecimento hiper para hipo, que é um conhecimento mais genérico para um conhecimento mais específico. Vou dar um exemplo para vocês com o pessoal da matemática. Eu não posso falar logaritmo com o meu aluno se eu não tiver falado com ele sobre soma, multiplicação e operação com frações, sabe? Quando eu falei soma, multiplicação, divisão e subtração, isso é o mais genérico que existe na matemática, porque isso vai acontecer em todos os níveis. Isso é o mais genérico. Aí você vai afunilando até chegar e falar de logaritmo, que o cara tem que passar por isso, não tem jeito. Todo vídeo bom, você parte de um genérico para um específico. Você tem que trabalhar sempre que o aluno perceba que há uma sequencialidade. Para ele falar, tá. E não, você não, se você partir do específico para o genérico, você não consegue se fazer entender. Por uma razão muito simples. Ele não tem os conceitos básicos do genérico fixado. Você vai estar ensinando logaritmo. Você vai estar ensinando binômio de Newton para um aluno que não sabe somar, não sabe multiplicar, não sabe dividir. É por isso que todo o material que você produzir, ele tem partido do universo hiper para o universo hipo, de um genérico para o específico. Isso é a tal da sequencialidade, que torna tudo que você produz muito mais didático. E, por fim, a relevância. Eu sei que a gente sente muita vontade de falar muita coisa,
quando a gente produz um vídeo, às vezes, ainda mais quando tem a coisa liberada, eu mesmo agora sinto vontade imensa de falar outras coisas. Mas a gente tem que ser extremamente objetivo, respeitando uma coisa que a gente chama de máxima de relevância, ou máxima de relação. Só diga o que tem respeito àquilo. Aí você fala assim, mas eu não vou dizer tudo o que eu gostaria de dizer. Simples, faça outro vídeo e deixa um gancho. Faz aquele uso do que os camaradas chamam uma vez, eu li, chamado de hook theory, teoria do gancho. Deixa um gancho. Eu, por exemplo, falei que, olha só, gente, é muito importante a gente ver a questão da relevância. E a relevância, ela está diretamente ligada às máximas. Mas esse é um assunto que eu vou tratar em outro vídeo. Pronto, deixei o gancho. Eu não preciso entrar aqui e falar das máximas iguais. Falar de relevância, qualidade, quantidade, modo, porque não é esse o nosso tópico. Mas Marcelo, não é relevante o que a gente está falando? Mas não é mais importante. E eu tenho pouco tempo. Então é isso, você ser altamente relevante, ser extremamente objetivo nisso. Bom, prosseguindo. E como é que é o fluxo de um roteiro? Como é que eu vou fazer? Primeiro, quando a gente estuda redação lá na escola, a gente aprende introdução, desenvolvimento, conclusão, aquela coisa toda. O roteiro é a mesma coisa. Você faz o mesmo processo. Você vai falar uma apresentação, um headline, conteúdo, recapitulação, encerramento. Esse é o roteiro de um material didático, de um vídeo didático. Você se apresenta, diz o que vai falar, fala o seu conteúdo, recapitula de forma resumida, despede e agradece. Esse é o roteiro de se produzir qualquer vídeo, seja um vídeo do YouTube, seja um vídeo para você ganhar seguidores, aquela coisa. Qualquer vídeo vai passar por esse processo. O roteiro é universal, não tem jeito. Inclusive, esse eu adotando você é um modelo americano, que eu vi desenvolvido num trabalho de um cara, que ele falando sobre isso, discutindo sobre isso, eu achei fantástico. É isso, sai para tudo. Vamos ver cada uma dessas etapas, então, para você entender como é que vai funcionar o seu roteiro. Apresentação. Lembra o seguinte, se você faz um material para um grupo específico, talvez seja desnecessário se apresentar. Se eu fizer um material, por exemplo, aqui para os meus colegas, para a Juliana, para o Marcelo, para a Cristiana, para a Letícia, que é minha aluna, se eu fizer um material para vocês, dispensa de eu abrir falando assim, olha, gente, olá, meu nome é Marcelo Leite, eu sou professor de língua portuguesa, mas sou especialista em linguagens de multimídia. Ele também trabalha com tecnologia de informação e comunicação. Eles já sabem. É desnecessário. Só que esse material seu não vai para esses colegas. Ele vai para a internet. E na internet, nem todo mundo sabe quem nós somos. Pode parecer redundante, mas é verdade. Aliás, a imensa maioria das pessoas não fazem muita ideia de quem nós somos. Então, você abre o seu vídeo de uma forma curta, falando quem você é e de que lugar você fala. Qual é o seu lugar de fala? O que te habilita a falar sobre aquilo? E aí, o que te habilita a falar sobre aquilo não é o seu currículo vitae, não. Não é isso, não. É a sua experiência. Lembra do senhorzinho lá do Entalhe? Ele pode abrir o vídeo falando assim, olá, meu nome é seu fulano, eu sou escultor, trabalho na região do Rio São Francisco. Pronto, ele disse quem ele é e o que o habilita está falando daquilo. É você chegar e falar assim, olha só, não é exatamente isso, não são seus títulos, é de onde você fala. É muito importante dizer quem você é e de onde você fala, porque isso é uma coisa que, primeiro, cria um grau de intimidade com quem está te ouvindo. Segundo, cria uma legitimidade para o que você está falando. E aí o mais bacana do YouTube, o mais bacana do vídeo didático, é que essa legitimidade, ela ocorre tanto no cara que fala, olá, meu nome é doutor fulano de tal, eu sou especialista em infectologia, sou doutor em infectologia pela USP, não sei o quê, e falar sobre o coronavírus. Essa apresentação tem tanta legitimidade quanto o senhorzinho que fala, eu sou escultor a minha vida toda na região do São Francisco, e fala. Isso dá legitimidade para ele me ensinar como é que faz o entalhe sem lascar a madeira. Você entendeu? Não tem nada a ver com título, não tem nada a ver com nada. Eu só quero que se diga quem você é
e de onde você fala. E o de onde, na verdade, é qual o seu lugar social, o seu lugar social que o habilita a falar sobre esse assunto. Por exemplo, eu não sei absolutamente nada deixa eu pensar uma coisa. Cara, eu sei um monte de coisa, mas nada. Eu não sei nada sobre física quântica. A única coisa que eu teria a dizer é que meu nome é Marcelo Leite e o que me habilita a fazer um vídeo sobre física quântica? Nada. Eu não sei nada. Agora, se eu fosse um cara que gostasse de ler sobre o assunto, gostasse de ler sobre um tema, um cara estudioso há muitos anos, não necessariamente um professor de física ou alguém com doutorado ou pós-doutorado, eu poderia dizer assim, meu nome é Marcelo Leite e há muitos anos eu me dedico ao estudo e à leitura sobre os conceitos de física quântica. Pronto, eu já dei o meu lugar social que me habilita a falar do assunto. É isso que é importante. O que te habilita a falar sobre isso? É isso que as pessoas se perguntam. Senão a pessoa fala, e frisando, o que te habilita não tem absolutamente nada a ver com o seu título. Seja de mestre, doutor, professor, o que for. O que te habilita tem nada a ver com conhecimento acadêmico, não tem nada a ver. Tem de onde você fala. Pode ter. Se você disser, eu sou doutor em língua portuguesa, eu estou me posicionando, eu sou doutor em língua portuguesa, mas isso me habilita tanto quanto qualquer outra posição em relação ao assunto. Importante que haja coerência sobre o assunto. Coerência entre o seu lugar social, o seu lugar de fala e o assunto que você está tratando. Isso é que é importante. Bom, então, outra coisa, não se alonga, sabe? Não estica o assunto. É só você apresentar essas duas coisas. Lembra que o seu discurso, nesse momento, é uma apresentação. Quem eu sou, de onde eu falo. Puf, acabou. Mas nunca deixe de se apresentar em situação nenhuma. Isso é muito importante. Criar esse vínculo de afetividade. É porque a gente também não tem tempo para falar sobre isso. Mas falar sobre a afetividade dentro do processo de interação com mídias digitais é um assunto muito legal. Mas é aquele assunto que um dia eu faço um vídeo sobre isso. É aquele da mantenha firme. Bom, headline. O que é headline? Headline é um termo utilizado que vem do jornalismo. É aquela manchete. Né? É aquela linha de manchete que você tem. E num vídeo, o que é um headline? O headline, na verdade, no vídeo, não é só o título do vídeo. Como fazer X. Não é isso. Né? É onde você diz para que você veio. Eu vou fazer um headline agora desse curso que a gente está fazendo. Se eu fosse fazer um vídeo, eu diria assim, bom, gente, todo mundo tem dificuldade de produzir um roteiro. E o roteiro é a base de todo tipo, de todo material de vídeo, todo material de mídia que você vai produzir, seja de áudio ou seja de vídeo. A gente está aqui exatamente para isso, para ajudar você a produzir um vídeo de qualidade e bem didático. Vamos lá? Esse é o meu headline. E esse é um headline interessante, porque eu disse para que eu vim, e ao mesmo tempo eu utilizei um recurso chamado storytelling. Storytelling é o seguinte, contador de história. O que eu falei? Você pode começar, o seu headline pode ser você contando uma história para uma pessoa. Você começa, não se alongue, nunca se alongue. Você começa falando, olha só, gente, todo mundo tem problema na hora de produzir um vídeo. É difícil você estruturar um roteiro mental, mas a qualidade do vídeo, ela depende diretamente de como você vai estruturar esse roteiro. Eu te apresentei um problema. E aí eu disse para que eu veio. Eu vim aqui para te ajudar no processo de estruturação desse roteiro. Vamos lá? Fechei. Nesse headline curtinho, eu te contei uma historinha de um problema que possivelmente é um problema de todo mundo que produz vídeo. E eu te apresentei para que eu estou aqui. Qual que é a minha função aqui? Para que eu estou servindo? Nesse momento, entre a sua apresentação e o seu headline, gira por volta de 30 segundos, no máximo a 1 minuto, que você vai ter disso. E nesse momento, é o momento que você ganha o usuário. É nesse momento que você ganha a pessoa que está te assistindo. Porque é ali que você disse qual é o problema e que você veio para ajudar. E que você veio fazer isso. Olha, eu estou aqui para falar. Às vezes você não nem fala do problema. Não usa storytelling, não. Diz assim, olha, gente, esse vídeo é para ajudar você a produzir vídeos. Esse vídeo é usado para você a produzir roteiros que vão servir como base dos materiais de mídias digitais que você vai utilizar. Seja áudio ou seja vídeo. Entendeu? Quer dizer, eu não contei historinha, mas eu já disse, olha, eu estou aqui para te ajudar com isso.
Aí você já cria a expectativa em quem está assistindo. Opa, o que ele vai propor? O que ele vai falar aqui? Porque quem chegou naquele vídeo, chegou porque estava procurando como produzir roteiro. Então, o que você tem que dizer no início do vídeo? Olha, eu estou aqui para te ensinar como é que você produz. É exatamente isso. Exatamente isso. Se você alongar a história, você perde. Se você começar a fazer o que eles chamam de CTA, que é Call to Action, que é você ficar chamando o usuário o tempo todo no início, pode não ser tão legal. Deixa eu ver. Vou pôr aqui. Se você ficar chamando o usuário, eu vou falar do Call to Action depois, pode não ser tão bom nesse início. Vamos lá. Não, Leandro, na verdade, você diz para que você veio e você vai apresentar o conteúdo de forma extremamente resumida. Extremamente resumida. Você pode falar assim: olha, gente, eu vou falar com vocês sobre roteiro de vídeo, como produzir um roteiro para o seu vídeo ou para o seu material de áudio. É isso. Se você quiser alongar um pouquinho mais, é o que a gente chama de desenvolver um tópico frasal, que é você fazer o desenvolvimento do tópico frasal. Eu posso dizer assim, e nós vamos trabalhar com o conceito de 4 etapas no processo de ilusão. A headline, a apresentação, a headline, o conteúdo, a recapitulação e o encerramento. Vamos lá? Mas o que quer que você venha apresentar na sua headline tem que ser só o teaser do negócio, sabe? O gostinho. Você não tem que falar tudo. Você pode jogar os tópicos. Palavras-chave. Sim, pode. A expressão seria boa essa. Leandro, você pode usar palavras-chave que vão orientar o seu conteúdo. Pode. Isso sim, o que você mesmo colocou, é apenas os tópicos. Sim, de maneira bem, bem clara. Mas nunca se alongar. Lembra, entre a sua apresentação e o seu headline, você tem, em média, 30 segundos. No máximo, estourando no momento de loucura, 1 minuto. Na verdade, o ideal é que você tenha até 30 segundos para dizer quem você é, de onde você fala, qual a sua proposta. Um roteiro para... Como é que é, Marcelo? Um roteiro para vários vídeos. Sim, vários roteiros, um para cada vídeo pequeno. Sim, sim. Não fazer um roteiro de 60 minutos. Não fazer um roteiro de 30. Fazer 6 roteiros de 5. Sim. Sim, esse é o ideal. Esse é o ponto ideal. Às vezes a gente pensa que o ideal seria fazer um vídeo bloco só, porque dá umas ideias de continuidade. Não, ele é contraproducente. A pior coisa que você pode fazer é um vídeo grande, porque ele é contraproducente. Ele é comprovadamente contraproducente. Então não tem como. E eu vou dizer para vocês, um vídeo de 6 minutos ainda assim é grande, tá? Bem grande. Mas vamos... Experimenta avaliar a experiência que vocês têm com o vídeo no YouTube. Quanto que vocês aguentam no vídeo de 6 minutos? Chega ou não chega a hora que você aperta aquele sinalzinho de vez para o negócio andar mais rápido? Ué. E não pensa que as pessoas vão ter uma relação diferente com o seu vídeo. Não, porque não vão, não. Vão ter a mesma. Porque isso é nosso. A gente vive numa época de mais velocidade de informação. Bom, vamos lá. E aí, por fim, a questão dos usuários. Você lembra, regra de ouro. Entre apresentação, posicionar sua fala e apresentar seu tema, trabalhe com 30 segundos. Trabalhe com 30 segundos. Aí você fala, nossa, Marcelo, só isso? Escreve 30 segundos e lê. Mas lê natural. Escreve 30 segundos. Vê se não dá para fazer. Dá. Vai por mim, dá, porque eu já fiz centenas de vezes. Dá. Dá sim. E é naqueles 30 segundos que você segura a pessoa. Você fala, eu sou fulano, eu trabalho com isso, estou aqui para te dizer isso. Pronto, você segurou. Se você não ganhar ali, você perde para sempre. Aí já foi, entendeu? Ele vai pro próximo vídeo. Bom, conteúdo. Conteúdo é a cereja do bolo, né? O conteúdo é a cereja do bolo, que é onde você vai falar, nós vamos falar sobre isso, a produção do vídeo semana que vem, é onde você vai falar realmente sobre o que você... Qual é o seu assunto? Você vai falar, olha só, você pode começar contando uma história, você pode mostrar, vamos mostrar como é que isso é feito, assim, 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 ou contar ali a cereja do bolo. A única dica que eu te dou, que ela é uma dica de ouro nesse caso.
O que você falou no headline tem que ser obrigatoriamente tratado no conteúdo. Obrigatoriamente. Se você falou que vai falar de, sabe, de sapato de mosca, você vai ter que falar de sapato de mosca ali. Porque se você não fizer isso, você perde a audiência. Porque o cara que ele entrou no seu vídeo esperando uma coisa. Como fazer X, como fazer um roteiro. Você falou que ia fazer um roteiro. Aí você entra no vídeo e não fala, fica enrolando, fica dando volta e contando história, e falando isso, falando aquilo, e não entra no assunto, a pessoa desanima. E aí, mais uma vez, eu invoco a experiência que vocês têm com o YouTube para saber disso. A gente perde a paciência. Sabe, começa a andar com a barra de progressão. É, exatamente, tem muita pegadinha. A gente começa a correr com a barra de progressão, a paciência, a gente vai embora rápido. E aí você perde credibilidade. Isso é um problema. Então, eu me propus a falar na minha headline sobre isso, sobre quais são as etapas do roteiro, eu vou falar sobre a etapa do roteiro. Ah, é isso que eu vou falar. Eu vou entregar o que eu prometi. Porque se você não entrega, você cria um problema sério. E cria uma rejeição aos seus vídeos como um todo. Porque você se conhece como aquele cara que enrola em qualquer material. Você produz um material didático, você não entrega o que você se propôs. Isso é complicado. Tá? Vamos prosseguir. Focar no tema, fazer um bom corte, dizer. Recapitulação, isso é importante? Muito. Recapitular é muito importante. Recapitular é quando você fecha, depois que você falou o seu conteúdo, você faz uma retomada do que você disse ali. O que é essa retomada? Ela dura de 20 a 30 segundos. Você não vai acrescentar nada de novo. Você vai virar e dizer assim, olha só, gente, então nesse vídeo a gente tratou que são 5 as partes importantes na hora de se montar um roteiro. A parte de apresentação, a parte do headline, a parte do conteúdo, a recapitulação e o encerramento do vídeo. É isso. Entendeu? Fechou. É você, na recapitulação, você não insere nada de novo. Nada. Você vai só dizer assim, olha, a gente não falamos sobre A, B, C, D e E. Beleza? É isso. É para você fazer o chamado, não é nem um callback. O callback seria você retomar o que você falou. Não é retomar. Olha, nós falamos sobre isso, isso e isso. Aí você fecha o seu vídeo. tem muito, tem muito. Mas eu vou te contar, Leandro, um probleminha que tem nos YouTubers, que é muito clássico, que com a gente não é o nosso caso. Eu vou contar um negócio interessante. Eu conheço alguns e vou contar uma historinha para vocês. Bom, então, essa recapitulação é uma retomada. Você não insere nada de novo, você faz só um link com o que você falou. E, por fim, o encerramento, que é quando você usa o chamado CTA, o Call to Action. Aí entra o problema, Leandro, dos YouTubers. É o excesso de CTA. CTA é o Call to Action. Por quê? O YouTuber, ele ganha dinheiro com o número de acessos que o vídeo tem, inscritos no canal e tudo mais. No nosso caso, que somos professores, professores, somos profissionais de produção de conhecimento, a gente não está focado em ganhar milhões de views e milhões. A gente quer compartilhar o conhecimento. Então, a gente não vai ter esse desespero. Tem youtuber que começa fazendo um call to action na introdução. O que é o call to action? O vídeo é uma ferramenta muito fria no processo de ensino, muito recente. Eu dialogo com uma pessoa que está do outro lado de uma tela que eu não estou vendo a cara dela. E ela dialoga comigo vendo, mas ela não tem a minha reação no processo de interação. Então, existe uma expressão em inglês chamada call to action, que é a chamada para ação. Eu te cutuco para dizer assim, olha, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Tá aí? E como é que o YouTuber faz? Ele fala assim, olha, se você gostou do vídeo, dá um like, segue o canal, inscreve e ajuda a gente a crescer, porque ele precisa daquilo é a profissão dele. Então ele precisa daquele negócio. Aí ele abre o vídeo dele falando, ele faz uma headline, ele faz uma apresentação. Primeiro, muitas vezes eles não precisam fazer a apresentação, porque eles já são conhecidos pra caramba, mas fala assim, eu sou o Nós, do Canal 90, e eu vou falar hoje sobre quanta coisa que nos anos 90 tinha que desaparecer, não tem mais hoje, mas antes disso, vai deixando o seu like, já viram isso? É isso que eles fazem, porque eles vivem disso. Então eles precisam fazer, só que o excesso de call to action Sim, exatamente. Eu já peguei tutorial, Leandro, de Photoshop, que o cara passou pelo menos 1 minuto, né?
Um minuto, o cara vai falando só uma buldoada de coisa e ele não entra. Exatamente. Dá um like, inscreve no canal. É aí que tá, entendeu? O que eu penso sobre isso? Eu penso que eles estão certos, porque eles são produtores de conteúdo, eles vivem disso e eles ganham por like, ganham por acesso a vídeo. Essa é a profissão deles, então eles têm que pedir. Mas tecnicamente, o que eu penso disso? Tecnicamente, eu penso que o roteiro deles fica poluído. Fica poluído. E outra coisa, isso não me faz. Por exemplo, se eu assisto na minha. Eu tenho televisão em casa, aquelas LGs Smart TV, tem duas, uma no quarto, uma na sala. Na LG, eu não vou entrar na área de like para dar like no vídeo. Se eu tiver no computador, eu dou like. Mas na LG você tem que clicar a setinha, baixar, aparece o negócio baixo. É muito complicado. Aí ninguém dá like. Inscrever no canal. Sei. É muito em função para que você está fazendo o seu vídeo. Né? O youtuber está certo. Eu acho o seguinte, Leandro. Eu acho que está certo. Porque aquilo é o meio de vida dele. Mas no nosso caso, não faz o menor sentido. A não ser se um de vocês quiser virar youtuber. Aí eu mudo meu discurso. Aí pode botar, coloca. A Cristiana resolveu virar youtuber. Ela chegou à conclusão que esse negócio de magistério federal não está valendo a pena. Vou virar youtuber. Aí ela começa a produzir os vídeos. Aí eu falo, Cristiana, enche de call to action. Se você gostou do, olha, vamos falar, antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, inscreve no canal, dá um like e dá um suporte pra gente, que o canal cresce, beleza. Mas enquanto ela continuar sendo professora, tá? Eu vou falar, Cris, não faz isso não, fica feio. Faz isso não, estraga não, Cris. Entendeu? Mas é isso, mas sim, exatamente, Leandro, exatamente. É um troço que fica bem chato. Fica chatinho aquela insistência, né? Fica parecendo que está implorando alguma coisa, meio, sei lá, meio beggar, aquela coisa do cara ficar, por favor, sabe? Curte aí, assina meu canal, pelo amor de Deus, eu nunca te pedi nada. Isso é meio cansativo. Isso não funciona muito, não, né? Com certeza, rola aborrecimento. Exatamente. A sorte... eu também. Aqueles segundos iniciais eu também pulo, vou direto ao que está falando no assunto. Mas é isso aí, fiquem abertos. Para a galera que quiser se tornar youtuber, o meu discurso muda. Mas enquanto continuar sendo produtor de conteúdo, não faça isso, tá bom? Bom, então, a gente, no final do encerramento, você agradece, você faz o call to action, agradece por uma questão de gentileza e de interação. Fala, bom, gente, obrigado você que ficou até aqui. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Isso é um call to action de professor. Como é que é o call to action de professor? Não é necessariamente o deixa um like, inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. Não é isso. O call to action de professor olha, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários com a gente. E se você gostou do vídeo, pode curtir o curso. Se você gostou, curte o vídeo. Mas deixa um comentário com a gente, compartilhe a sua experiência nos comentários. Esse é o call to action do professor. Porque o que você quer dele não é like, necessariamente. Não quer like. O que você quer é que ele diga a experiência dele com aquele conteúdo para você. Porque isso te enriquece. Isso cria a chamada aprendizagem de duas vias. Né? Você ensina e ele te ensina. Porque às vezes ele vai trazer uma coisa, você fala, pô, que legal, não tinha pensado nisso. Exatamente isso. Exatamente. Compartilha a sua experiência. Exatamente. Conta pra gente a experiência. Quer dizer, é legal você ter isso. E eu falei para vocês no início da aula, agora eu vou fazer um chamado callback. Eu falei para vocês no início que nós vivemos um momento que o conhecimento ele emparelhou. E aí, sim, com certeza, Marcelo. Principalmente na área de vocês. Porque exatamente. Vocês não estão ali correndo atrás de like. Vocês estão no compartilhar. Vocês que estão querendo criar uma rede de crescimento mútuo de informação. Sabe? Se você vai ter nessa rede 1000 pessoas compartilhando informação, que são pessoas interessadas e estão somando, é muito mais interessante do que ter 12 milhões igual o Felipe Neto, 20 milhões. 20 milhões significa muita coisa, não. Significa que ele tem muito like, sim. Que ele ganha dinheiro com isso, sim. Mas em termos de conhecimento, pelo amor de Deus, né? Não vamos nem entrar no mérito da questão. A gente não está nem falando disso. Bom, então... Sim, com certeza, Leandro. Com certeza.
você deixar o contato, deixar a dica para outros canais, você criar uma enquete, botar na descrição do vídeo. Quer dizer, lembra, nós somos produtores de conhecimento de conteúdo didático. Então, o que, que nós queremos? Nós queremos, olha aqueles bonequinhos daquele meme, o que, que nós queremos? Mais ou menos isso. O que, que nós queremos? Nós queremos que o conhecimento chegue à outra ponta. Além disso, o que, que nós queremos? Nós queremos ter um feedback dessa outra ponta. Que o aluno diga para a gente, pô, ficou legal, professor. Professor, não entendi, não. Porque isso te ajuda a melhorar, sabe? Isso te ajuda a melhorar. Você produziu um material, você fala, pô, não ficou legal. O aluno fala, professor, e quanto mais sincero é que eu te falo. Às vezes, a dislike dói. Olha só, eu tenho um canal no YouTube de redação que eu quero, o meu objetivo é compartilhar com os alunos mesmo, já há alguns anos. E outro dia eu produzi um vídeo sobre a reforma da Previdência. Não foi sobre a reforma, foi sobre o sistema de saúde brasileiro e esse estrangulamento que a gente está vivendo, porque a população envelhece e tudo mais. Vou até compartilhar o link com vocês depois. Aí eu tive 400 e tantas pessoas, alunos de ensino médio, que entraram assim, gostaram pra caramba. E teve um que foi lá e botou dislike. Não tem como você fugir do dislike. Infelizmente, quando você bota um troço na rede social, na internet, no YouTube, você tem que saber lidar bem com crítica. Todos nós gostamos daquela postura da professora primária que tem com a gente lá na infância, sabe? A gente faz um desenho tosco pra caramba e ela escreve lindo, parabéns. Todos nós gostamos disso. Todos nós gostamos. Ninguém gosta de pessoa virar e falar assim, não ficou legal não, fulano. É melhor a gente dar uma melhorada nisso que não ficou legal não. Ninguém gosta de ouvir isso. Só que, infelizmente, o que faz a gente crescer é o não ficou legal. E, na verdade, tudo é uma questão de como você vai falar. Sabe? Toda crítica, que a pessoa fala assim, completamente. Eu tenho, claro que eu tive hater. Nossa, isso aí... Aquela pessoa que discorda de você no canal de redação, uma vez eu coloquei um vídeo sobre estética, muitos anos atrás, eu coloquei um vídeo sobre a questão da obsessão que as pessoas têm pela estética, fazendo 50 cirurgias, negócio que era um tema de redação do Enem, que eu achava que ia cair, acabou com caindo. Mas aí, uma pessoa colocou, cara, as pessoas, ela botou uma série de ofensas, como se eu tivesse ódio das pessoas, eu estivesse tirando o direito das pessoas de escolher como elas querem ficar. Eu nunca disse isso, eu estava falando que as pessoas às vezes perdiam uma dimensão em nome de uma estética social, em nome da televisão que você liga e diz, mulheres de nariz fininho são lindas. Aí você faz 200 cirurgias no nariz, nariz. Gente, mas quem foi que te disse isso? Né? Mulheres extremamente magras são lindas. Aí a moça vira anoréxica porque a televisão disse isso para ela. E quem foi que disse isso? Né? Se vocês, a mídia estabelece uma série de padrões estéticos e de consumo, as pessoas compram e não se dão conta. O vídeo era sobre isso. Aí uma pessoa colocou lá que eu estava querendo tirar o direito. Quem era eu que estava querendo tirar o direito das pessoas? Pelo amor de Deus, eu não tenho paciência nenhuma com isso. Nenhuma. Quase, menos que nenhuma. Eu falo, gente, eu tenho quase 50 anos, eu sou um senhor. Respeita. Respeita a minha falta de paciência, eu sou um senhor. Nós somos senhores, né, Marcelo? Aquela coisa. A gente tem que estar naquela posição que fala, você me respeita porque eu sou um senhor, eu não vou nem discutir isso com você. É mais ou menos isso. Enfim, o encerramento é isso, é você fazer isso. E quais são os modelos que tem? Agora vai estar a parte prática, a finalização do nosso encontro de hoje. Primeiro, tipos de roteiro. Primeiro roteiro é o roteiro mental. O que é esse roteiro mental? Esse roteiro mental é quando você organiza o que você vai falar. Eu vou sugerir a vocês que, só para vocês verem exemplos de roteiro mental, é bastante interessante. Eu vou colocar aqui, ó. Eu não sei se todo mundo... Esse aqui, @profmileite, é o meu login no Instagram. Lá, eu tenho vários exemplos de roteiros mentais que eu utilizo com curiosidade da língua portuguesa. Aqueles são roteiros mentais. Me adiciona no Instagram e entra lá no Instagram e dá uma olhada nos vídeos. É um vídeo de 1 minuto e meio que eu faço com roteiros mentais. E como é que funciona esse negócio do roteiro mental? O roteiro mental, embora o nome dele seja mental, ele não está só na cabeça.
ele está em algum papel. Só que ele está como palavras, com setinhas, indicando, primeiro eu vou falar disso. Hoje eu subi, inclusive, um vídeo no Instagram falando sobre a origem da expressão rodar baiana. Eu peguei, aí tá lá, rodar baiana, eu coloquei tracinho, carnaval carioca, tracinho, atos abusivos, tracinho. Eu coloquei um esqueminha, um mapinha, para eu lembrar o que eu vou ter que fazer no roteiro. Eu botei no papel, às vezes eu boto no papel por uma questão de desencargo de consciência, mas às vezes está aqui. Mas o roteiro mental não quer dizer que ele não exista no papel. Quer dizer que ele não é escrito em formas de frases e nem em forma de texto. Mas ele existe. Você elabora o que você vai fazer. Às vezes você elabora um roteiro mental para falar uma coisa com uma pessoa. Isso é muito comum. Aí você não precisa botar no papel. Por exemplo, você tem que explicar para um camarada que está fazendo um serviço na sua casa que tem que trocar um negócio. Aí você elabora, fala, vou falar com o seu Zé o seguinte, falar que ele tem que a água, agora o cano que passa embaixo do negócio estourou. Ele tem que tirar para ver. Você elabora um roteiro mental. Então, o roteiro mental é isso. Mas, embora não seja mental, não necessariamente ele é só na cabeça. Ele pode existir no papel também, em forma de esquema. Roteiro textual é o roteiro de TP, é o chamado roteiro para teleprompter. Já viu aquele quando o cara da Globo tá lendo, tá falando, o William Bonner falando as notícias? Ele tá lendo num teleprompter. Qual o problema que eu acho do teleprompter? Eu acho que o problema do teleprompter, primeiro, né? As pessoas acham só colocar e lendo. Não, você tem que ler várias vezes antes. A Cris, no passado, ela fez uma gravação comigo, ela vai lembrar, que elas usaram teleprompter. Ela tinha um texto que ela tinha apresentação do curso de biologia. Ela vai lembrar disso. E aí ela vai ver que não é só ler. Ela viu isso na hora. Você lê um monte de vezes até o texto ficar mais ou menos natural. E aquele texto passa por um processo de retextualização. Não é nada simples. Ela teve essa experiência no passado. Foi bom ela estar aqui, ela teve essa experiência. Você vai lá, o texto está escrito. Não. Aí, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? A gente gravava às vezes 4, 5, 6 vezes para ficar mais ou menos. É uma ilusão você achar que o teleprompter resolve todos os problemas. Não resolve. Não resolve mesmo. Bom, outra coisa, não é um aparelho barato. É um aparelho que um teleprompter baratinho, hoje só o suporte, sem o tablet, você vai pagar hoje por volta de R$400. Então, botou por terra o nosso projeto de fazer com celular, teleprompter com celular. Até tem aplicativo para teleprompter com celular, mas é uma outra história que eu vou falar sobre semana que vem. E, por fim, requer domínio de técnica de leitura. É esse que é o problema. Você tem que, para você fazer uma gravação legal com teleprompter, você tem que ensaiar várias vezes, em frente ao espelho. É uma coisa meio estranha, mas em frente ao espelho. É mais ou menos assim que funciona. E, por fim, o terceiro tipo de roteiro, que é o chamado roteiro em tópicos, ou chamado de bullet points. Os americanos chamam de bullet points. É aqueles de bolinhas de tópico, que você coloca só as frases e os tópicos do que você vai fazer. A diferença dele para o roteiro mental é que ele tem frases completas escritas. Então você bota ele na sua frente e você usa para você lembrar da frase inteira. Você vai colocar suas palavras entre um conjunto de frases e outro, diferente do roteiro de TP, roteiro de teleprompter. Você vai colocar suas frases entre uma palavra e outra, você vai colocar, sem problema. Só que aqui no roteiro de tópicos, você pode usar ele como se fosse de detalhes. Por exemplo, o Marcelo precisa de estar gravando um vídeo que ele precisa citar um gráfico, um percentual de dados relacionado a uma determinado fato, a questão de agroecologia e tudo mais, que é uma coisa que tem duas saídas. Ou ele vai ter que decorar aquilo, que eu acho um troço que é meio enrolado, meio pesado, já que você está gravando um vídeo tem outras informações, ou ele vai trabalhar com o roteiro de bullet point, o roteiro de tópicos, que ele vai ter isso escrito lá. Aí ele está gravando, mas semana que vem eu vou ensinar para vocês. Você está gravando e ele deixa aqui. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Muito comum. É o ideal. Porque ler slide, gente, pelo amor de Deus, não faça isso não. Eu acho que, nossa, ler slide, não. O slide está no sistema de bullet point. Está no sistema de tópicos escritos. Mas não é para você ler. Nunca faça isso na sua vida. As pessoas vão te odiar muito e nunca vão te dizer isso. Mas elas vão te odiar muito. Pode ter certeza. Quando você bota um texto... Gente, vamos ver esse texto de exemplo. Não, não faça isso. Sabe?
Eu acho que todo mundo... Isso é para ser considerado crime inafiançável e imprescritível. Sabe, o cara tinha que ser punido 20 anos depois que ele leu um slide em 2000. É horrível. Eu acho que todo mundo aqui já foi num evento, num congresso, no meu tempo de doutorado, de mestrado, eu lembro muito de participar muito, que o FRJ obrigava a gente a participar. Eu fui muito. Você fica vendo o cara bota e vai ler. Você fala, não faz isso não. Isso é feio, pega mal, é artificial, e as pessoas não estão ali para te ouvir ler. Se for para ler, manda para o e-mail delas que elas lêem em casa. É muito mais interessante. Sim, sim. Exatamente, Leandro. O que os caras usam em programa de auditório é alguma coisa entre um roteiro, igual o Faustão usa aquelas fichas, é alguma coisa entre um roteiro, um bullet point e um roteiro mental. É alguma coisa parecida, está ali entre as duas. Né? E aí, qual é o talento do cara? É ele rechear entre um ponto e outro de falas. Esse é o grande talento do cara, que a gente não pode tirar o mérito do cara conseguir rechear. Bom, então nós vimos que nós temos, fazendo uma recapitulação, antes da gente encerrar aqui, fazer uma recapitulação. Deixa eu terminar minha apresentação para a gente já encerrar e voltar à imagem geral aqui. Pronto. Para a gente encerrar, o que nós vimos hoje? Nós vimos que todo vídeo tem que ter um roteiro, obrigatoriamente. Esse roteiro vai ser dividido normalmente em 5 partes. Uma apresentação, onde você diz quem você é e de onde você fala. Vai ter um modelo na plataforma a partir de segunda-feira, quando necessário. Quem você é e de onde você fala. Tem que ter obrigatoriamente um headline, que você apresenta o que você vai falar, e esse tempo do headline da apresentação, ele não pode se exceder muito a 30 segundos, tem que girar em torno disso. Você vai apresentar o seu conteúdo, que você tem que ser obrigatoriamente fiel ao que você apresentou no headline. Depois, você vai fazer uma recapitulação, que é uma retomada rápida do que você falou, rápida, você vai falar de novo, para retomar os tópicos. E, por fim, você faz um encerramento, onde você pode fazer uso de um call to action, de uma chamada para ação com o seu aluno, quem está consumindo o seu material. Lembrando que call to action de professor não é call to action de YouTube. Não é a mesma coisa. O call to action professor, o foco é fazer com que o aluno interaja, que ele traga a sua experiência para você, independente de qual plataforma você esteja utilizando. Essa é a questão. Nós vimos, por fim, que existem 3 roteiros que você pode utilizar para fazer o seu vídeo, que é um roteiro mental, que embora o nome seja mental, não ocorre só na sua cabeça. Para facilitar o teu trabalho, ele pode ser passado por um papel em forma de esquema. E uma outra sugestão também, roteiros mentais são bons para vídeos curtos. Roteiros mentais são ruins para vídeos longos. E o roteiro mental exige que você tenha um domínio muito grande, inclusive de dados. Ele exige que você tenha um domínio muito grande, inclusive de dados que você tem ali. Entendeu? Então, na verdade, a gente está... E por fim, depois nós vimos o roteiro mental foi isso. Nós vimos o roteiro de TP, que é o roteiro de teleprompter, que é interessante, mas não é só ler um texto. E o grande empecilho que a gente vê hoje para o teleprompter é o custo de aquisição, que quebra o nosso conceito de produzir com celular. E ele também embora exista um aplicativo, eu falo com vocês semana que vem, que usam teleprompter, tanto no Android quanto você pode ter, quanto no iPhone. E tem por último, que é o chamado roteiro de tópicos, ou roteiro de bullet points, em que você coloca como se fosse nos slides de PowerPoint que você apresenta num congresso, uma coisa. São 3 roteiros muito interessantes, os 3 têm aplicações muito definidas, mas eu acho que o mais interessante é você tentar desenvolver. É muito mais fácil fazer um roteiro de texto e depois ir para um roteiro de teleprompter, é um textual, ou você ir para um roteiro de bullet point e para um roteiro mental. É muito mais fácil fazer esse caminho, porque você está de um conjunto de informações e afunilando. Mas você tem que buscar qual é o roteiro com que você se sente mais à vontade. Isso é que é mais importante. Vocês estão vendo? Isso aqui é um teleprompter. Esse aqui... Mercado Livre, purinho, mas eu não uso. Eu praticamente não uso. Eu gosto muito de roteiro. Eu gosto muito do roteiro de bullet point e gosto muito do roteiro mental. Vocês assistam os vídeos lá de roteiro mental. Gente, o que eu tinha para dizer, por hoje eu disse, batemos um papão sobre roteiro.
como se monta o roteiro. Espero que tenha sido bem legal, bem produtivo, tenha dado uma luz legal. Como que a gente começa a preparar o que tem que falar? Marcelo, Oi. eu queria conhecer melhor sobre o roteiro mental, que é o único que eu não tenho conhecimento imediato. Mas você falou que lá na plataforma vai ter as indicações para conhecimento melhor desse formato, né? Sim. O roteiro mental, na verdade, se aproxima muito, Leandro, do mapa conceitual. Já trabalhou com essa ideia? Que você associa ideias. Sabe, eu vou montar um diagrama. Eu vou montar um diagrama. Eu tenho um material que eu... Não, ainda não. Eu preciso mesmo ver mais ou menos como constrói, como funciona, então eu vou recorrer ao conteúdo que você vai deixar lá. Ah, sim, sim. Eu vou colocar uma. Eu estou com um material aqui, eu estou terminando de fazer esse material colocar na plataforma. É porque eu estou montando uma apostila para o IFRJ, como a gente está entrando nesse ritmo de trabalho remoto, a possibilidade é muito grande que a gente trabalhe com isso. Então, eu montei uma apostila sobre como você contabiliza a atividade, eu mandei até para a Proem, como você contabiliza as atividades que são desenvolvidas em caráter remoto. E agora eu estou terminando uma apostila de como você faz planejamento de sistema híbrido, e eu tenho uma apostila de roteirização. Essa está pronta. Eu vou só essa que vocês vão ter na plataforma na segunda-feira, nesse tópico. Está só sobre roteirização. E ali eu tenho um exemplozinho de roteiro mental. Eu tenho 3 exemplos, na verdade. Eu peguei um assunto, Leandro, e fiz esse assunto em roteiro mental, roteiro tropicalizado e roteiro textual. Aí você vai conseguir visualizar o mesmo assunto nos 3 e falar, ah, tá, é isso. Marcelo, tem mais algumas... Agradecer ao professor Marcelo, né, pela disponibilidade, pela parceria que a gente já tem aí. Tem Sim. algumas dicas? Não, só me despedir de vocês mesmos, dizer que eu é que agradeço, né, os colegas que trabalham mais. O Marcelo, a gente trabalha junto também, com menos contato, mas os colegas que trabalham mais junto comigo mesmo, que a Cris, por exemplo, a Juliana, os alunos mesmo, né, no caso a Letícia que está aqui, vocês sabem o quanto eu sou grato e o quanto eu amo isso que eu faço. Esse compartilhar essa coisa. Ser professor, para mim, é uma coisa, é vocacionado mesmo, é uma paixão que eu tenho nessa vida há quase 30 anos. É bastante tempo, né? E eu que tenho a agradecer a vocês a oportunidade de servir, a oportunidade de ser útil. A gratidão é toda minha, Cris. Você pode ter certeza. Eu tenho muita gratidão por oportunidade de ajudar. Porque eu acho que se você não está aqui para servir, não faz sentido nenhum estar aqui. Entendeu? Então eu acho que eu que agradeço a oportunidade de servir. Muito obrigado mesmo. Muita gratidão. Então tá. Então, bom fim de semana. Cuidem-se. Bom fim de semana. Tchau, gente. Um abraço.